Cumprimento a todos com a paz do Senhor, é um prazer estar aqui para mais uma videoaula do Discipulado e hoje estaremos abordando a lição de número 10, que tem como título O Discípulo de Cristo. A palavra de Deus em João, capítulo 8 e 31, vai dizer assim: Se vocês permaneceres firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então todo aquele que segue a palavra de Deus, todo aquele que cumpre as Escrituras, ele torna-se um seguidor de Cristo, ele torna-se um apregoador do Evangelho de salvação. Vamos fazer a leitura da nossa lição de hoje. Um discípulo é um seguidor e um aprendiz. Jesus, em seu ministério terreno, chamou alguns homens para serem seus discípulos e seguirem seus passos. Além dos 12 discípulos, muitos vieram a Jesus e passaram a segui-lo por onde quer que fosse. Hoje também, Jesus chama homens e mulheres para seguir os seus passos. Mas o que significa seguir os passos de Jesus em nossos dias? Ser seu discípulo. Então podemos ver que desde os tempos onde Jesus esteve na terra, apregoando a palavra de Deus, o reino do Senhor na terra, ele precisou da ajuda de homens para auxiliar nessa tarefa, nessa missão. Não que Jesus não teria capacidade de levar o evangelho sozinho, mas como parte da obra redentora de Cristo, o Senhor Deus ele conta com a ajuda do homem como ferramenta em suas mãos para cumprir todo o seu querer. E Jesus Cristo, então, ele elegeu 12 homens, que seriam os seus discípulos, os apóstolos que levariam o evangelho para aquele período, para aquela época. E dentro da palavra de Deus, e nessa lição nós vamos estar abordando, o que seria seguir os passos de Jesus Cristo nos dias atuais, na atualidade que estamos vivendo, E o que é ser um discípulo, Então vamos estar abordando. Primeiramente, ser discípulo de Jesus implica em uma vida de renúncia. Então vamos estar abordando que para você ser um discípulo de Jesus, você precisa renunciar a algumas coisas, renunciar a algumas áreas da sua vida. E é o que a gente vai estar vendo. Todos os discípulos chamados por Jesus tiveram que deixar suas ocupações, e em alguns casos até mesmo a sua família e bens para seguir a Jesus. Você vai ver a referência, você pode abrir a sua Bíblia lá em João 1:43, em Marcos 10:29. Você também pode estar fazendo a leitura dessas passagens que vai estar demonstrando essa renúncia. Ser discípulo sempre implica em vida de renúncia. De fato, muitas de nossas ocupações e coisas que gostamos devem ser renunciadas para o devido seguimento de Jesus Cristo. Então, quando se fala em palavra renunciar, quando se fala em renúncia, você está dizendo não para alguma coisa. Vamos dar um exemplo. Hoje, um governador, um prefeito, um presidente, um deputado, se ele renuncia ao seu cargo, ele está dizendo que não quer mais exercer aquela função. Ele está renunciando, ele está abrindo mão. Então, quando você renuncia a determinada área da sua vida, você está abrindo mão dela. Vamos citar um exemplo. Você tem uma atividade programada para um final de semana, mas naquele mesmo horário tem uma ação evangelística na igreja. Aí você deixa de lado aquele momento de lazer, você deixa de lado aquela área da sua vida para quê? Para auxiliar a igreja, para auxiliar a evangelização. Então, quando você está fazendo isso, você está renunciando algo para ser o quê? Discípulo de Jesus Cristo, para cumprir a vontade e o querer de Deus na sua vida. E não é só nisso, Existem várias áreas. Você que está dando seus primeiros passos de fé, por certo, você tem algumas determinadas atitudes que você daqui em diante vai ter que renunciar. Por quê? Porque agora você é um seguidor de Cristo, você é um discípulo de Cristo. E como discípulo de Cristo, você tem que se parecer mais com o Mestre, você tem que ter os atributos de Jesus Cristo. Se você era uma pessoa que era explosiva, que era nervosa, de hoje em diante você vai ter que assumir uma personalidade de uma pessoa calma, uma pessoa que tem temperança em suas atitudes, que pensa duas vezes antes de agir, antes de falar. Por quê? Porque isso é um atributo de Cristo. Ele é manso e humilde. Então você tem que se parecer mais com Cristo. E você está renunciando às suas velhas atitudes, porque agora você é um seguidor de Cristo e precisa ser exemplo assim como Cristo é. Vamos avançando.
Talvez devemos renunciar o status, a fama, o reconhecimento, o dinheiro, o prestígio. Então aqui já é outra área também que também abrange a questão da renúncia. Muitas vezes você é uma pessoa de destaque, tem uma posição elevada dentro da sociedade, e daí talvez você vai ter que deixar isso um pouco de lado para quê? Para ser seguidor de Cristo. Vai ter que deixar a questão da glória humana, da glória para o homem. Para quem ganhar a glória? Para o próprio Cristo ser glorificado através da sua vida. Então você vai deixar de lado a fama em determinadas áreas da sua vida, para quê? Para que quem tem a fama seja o próprio Cristo. Tais exigências do reino para muitos indivíduos são pesadas demais e por isso rejeitam o chamado de Jesus. Isso demonstra que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então você pode até ver um exemplo na Bíblia, quando aquele jovem rico, se aproximou de Jesus e perguntou, o que eu devo fazer, mestre, para te seguir? E Jesus sabia que ele tinha cumprido todos ali os aspectos para ser um discípulo, para ser um seguidor de Cristo, mas Jesus fez um teste com aquele jovem. Ele disse assim, vai e vende tudo o que tens. Jesus sabia que não era necessário ele vender tudo o que ele tinha, mas ele foi um teste, para ver se realmente ele estava disposto a abrir mão de tudo que ele tinha para seguir a Jesus. E o que aconteceu? Aquele jovem se entristeceu. Se entristeceu por quê? Porque ele era apegado aos seus bens materiais. Ele não renunciou tudo aquilo para seguir Jesus Cristo. Então ele foi embora e triste e não seguiu a Cristo. Então é um exemplo, de renúncia, de abrir mão de alguma coisa. Por isso essa passagem, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A referência é Mateus 22 e 14. Não é tarefa fácil seguir os passos de Jesus, mas certamente que se trata da decisão mais acertada que alguém pode fazer na sua vida. Então assim, quando você está seguindo a Cristo, não importa as circunstâncias que você está vivendo nesse momento, não importa aquilo que você já viveu, mas daqui em diante é diferente. Quando você segue a Cristo, Jesus Cristo tem um compromisso com a sua vida. Quando você segue a Cristo, por mais que tudo esteja difícil nesse momento, mas estar com Cristo é algo muito maravilhoso, porque aí em diante ele tem um compromisso com a tua vida. Se você está passando por uma enfermidade, Cristo ele tem poder suficiente para te curar. E ainda que ele não te cure, ele vai te guardar. Ele vai criar uma proteção sobre a sua vida, uma cobertura espiritual sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, porque agora você segue a Cristo. Você é um companheiro de Cristo, você é servo do Senhor, então ele tem um compromisso com a tua vida. Tudo é diferente a partir do momento que você começa a caminhar com Jesus Cristo. Segundo ponto aqui, em segundo lugar, ser discípulo de Jesus vai implicar também na prática do amor. Para com Deus, em primeiro lugar, amor com Deus, e para com os outros, com o próximo. Jesus afirmou, um novo mandamento lhes dou. Amemos uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, que se vocês se amarem uns aos outros. João 13, 34 e 35. Deus é amor e Jesus revelou esse amor de modo concreto, dando a sua vida na cruz do Calvário a fim de salvar a humanidade. Então vemos aqui o maior amor de todos, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, sem pecado algum. Ele imputou os pecados da humanidade sobre si por amor à humanidade. Ele queria salvar todos os homens da perdição eterna e abriu esse leque, essa brecha, essa oportunidade do homem conseguir alcançar a salvação eterna em favor da graça, Graça é favor imerecido. Nós não éramos merecedores de ser salvos, mas Jesus Cristo, pelo sacrifício vivo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue puro carmesim, ele abriu essa possibilidade para que você, hoje, possa buscar a sua presença, possa entregar a sua vida, possa estar debaixo da sua mão potente e um dia estar nos céus de glória. Então vemos aqui o amor de Deus para com a humanidade, dando o seu único filho, em amor às nossas vidas. Sendo assim, quem confessa ser discípulo de Jesus deve inevitavelmente andar em amor. João escreveu, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. 1 João 4 e 11. Nessa passagem,
vemos aqui o exemplo do que? Assim como Deus nos amou. Primeiro, um amor celestial, um amor vertical, né? De Deus para conosco. E ele nos orienta o quê? Que assim como Deus nos amou verticalmente, devemos amar horizontalmente. O que é isso? Amar o nosso próximo. A Bíblia Sagrada vai dizer, deverás amar ao próximo como a si mesmo. E o que isso nos imputa? O que isso nos coloca? Será que você gostaria de estar passando frio nesse momento? Sem roupa? Sem um agasalho para se esquentar? Será que você gostaria de estar passando sede nesse momento? Com vontade de tomar água, um líquido e não ter essa possibilidade? Você não gostaria. Você com certeza resolveria esse problema de uma forma bem rápida, né? Pegaria uma coberta, pegaria uma blusa, tomaria uma água, cessaria a sua sede, você resolveria esse problema. Talvez cessaria a sua fome, mas quantas pessoas nesse momento estão passando frio, estão passando fome, estão passando qualquer tipo de necessidade? E nós, como está o nosso amor por esse próximo? Qual é a nossa compaixão por esse próximo? Que diante das circunstâncias da vida que lhe colocaram nessa situação, ninguém estende a mão. Vemos a passagem do bom samaritano, né? Antes do bom samaritano passar, já tinham passado algumas pessoas ali e ignoraram aquela pessoa que estava passando por um momento de dificuldade. Mas o bom samaritano teve compaixão daquela vida. O bom samaritano, ele tomou uma atitude, ele teve uma ação com aquela vida. Ele estendeu a mão para aquela necessidade. E como está o nosso amor com o próximo? Será que o nosso amor é restrito apenas à nossa casa? Restrito apenas à nossa família, aos nossos filhos, aos nossos entes queridos? Ou o nosso amor precisa ir além? Ou o nosso amor precisa enxergar as mazelas da sociedade? Ou o nosso amor precisa alcançar aquele que os órgãos governamentais não alcançam? Aquela pessoa que é moradora de rua, aquele senhor, aquela senhora idosa que talvez já não tem mais um familiar que intercede por eles? Será que estamos cumprindo o nosso papel como discípulos de Cristo? Será que estamos sendo discípulos de Cristo na sua autenticidade da palavra, como a Bíblia nos orienta? Será que estamos amando uns aos outros, como a Bíblia nos orienta? Então, fica essa reflexão para nós. Você que está dando seus primeiros passos na fé, jamais esqueça disso. Que ser seguidor de Cristo, ser um discípulo de Cristo, inclui também deveres e tarefas. Como crente, como cristão, você precisa amar o seu próximo. E isso não está resumido apenas à sua família, resumido apenas ao seu vizinho de porta, isso vai muito além. Então, pegue isso para a sua vida. Vamos avançando a nossa lição. O autêntico discípulo, ele vai amar, ele ama. Mas o que é o amor? Amor é dar a sua vida em favor do próximo. Quem ama se entrega. A Bíblia Sagrada vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, ele só tinha esse, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que segue não pereça, não desfaleça, não desanime, mas o quê? Mas tenha a possibilidade da vida eterna. E quem foi sacrificado? Foi Jesus Cristo. Então você precisa entender que Jesus Cristo se doou, entregou a sua vida. E será, vou ser mais profundo, que estamos dispostos a entregar a nossa vida? Porque aqui está dizendo isso, que quem ama é capaz de entregar a sua vida em favor do próximo. E aqui eu quero abrir um parênteses. Jesus Cristo entregou a sua vida literalmente pelo próximo. Ele se doou na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou para a sua glória, mas ele entregou a sua vida. Aqui, entregar a sua vida em favor ao próximo, eu quero abrir um parênteses aqui para você. Eu quero esclarecer a você que entregar a sua vida a favor do próximo, hoje, na nossa atualidade, é muitas vezes você deixar de você ter um conforto para o quê? Para favorecer o próximo. É você muitas vezes estar lá no supermercado comprando o seu mantimento para o mês e você diz assim, não, eu vou separar esses itens para entregar para uma pessoa necessitada. Ou melhor, vou comprar uma cesta básica para dar essa pessoa necessitada. Ou você ir lá diante do seu guarda-roupa, você tem, dá um exemplo, tem 15 camisas
e tem aquelas que você não usa mais. Sempre tem. Você sempre, é incrível, né? Você sempre usa umas 3, 4 que você gosta e aquelas outras ficam de canto. Mas será que não tem outras pessoas que podem ser favorecidas, que possam fazer um uso melhor dessas roupas? Será que você não pode pegar umas 4, 5 e doar para uma pessoa necessitada? Então, quando fala aqui, ó, amar é dar a sua vida ao próximo, ninguém aqui está pedindo que você morra literalmente, mas que você morra em partes, né? Que você doe-se em favor ao próximo. E quem ama é discípulo de Cristo. Numa sociedade que prevalece o egoísmo, né, o egocentrismo, né, o homem como centro, e o individualismo, o discípulo de Jesus pode e deve fazer a diferença amando como Jesus amou, esquecendo de si mesmo e vivendo em favor das pessoas. Então é justamente isso que eu comentei aqui, é viver em favor das pessoas, é ser servo, é saber servir, né? Não é ficar fechado numa redoma, num círculo, e você viver a sua vida só dentro daquilo ali. Não, é se doar, é romper barreiras, é avançar, é levar o amor de Jesus Cristo, é ser discípulo na literalidade, né? É ser discípulo verdadeiramente, é doar-se a favor das pessoas. Avançamos em terceiro ponto, né? Terceiro tópico. Em terceiro lugar, o autêntico discípulo de Jesus é aquele que dá ouvidos a Deus. Então, o que é dar ouvidos a Deus? É estar atento, porque o Espírito Santo, através da sua vida, ele está em constante comunicação com você. Mas para isso você precisa ter uma comunhão com Deus. Você precisa ter uma comunhão com Cristo. E o Espírito Santo há de se revelar a você. Ele há de lhe orientar diante das situações que ocorrem no dia a dia. Mas é preciso dar ouvido a Deus. A palavra de Deus lhe chega aos ouvidos e ao coração. Existe a revelação de Deus ao discípulo. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu os conheço e elas me seguem. João 10:27. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. João 8:47. É interessante perceber que na Bíblia, ouvir a Deus significa obedecer, de modo que não obedecer equivale a não ouvir. Portanto, a pessoa que segue a Jesus tem o privilégio de ouvir, recebe a revelação quanto à vontade de Deus à sua vida e responde positivamente aos apelos que Deus lhe faz por sua palavra. Então, nesse aspecto, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela está repleta de bons exemplos de pessoas que doaram-se pelo amor ao Evangelho, pessoas que tomaram atitudes em favor do próximo. E aqui a lição está nos orientando que aquele que ouve a Deus é no sentido de obediência, ele está obedecendo a palavra de Deus. Ele está obedecendo o que as Escrituras nos mandam. Ele está seguindo aquilo que Deus deseja para a nossa vida. E quando você ouve a Deus, você obedece. Mas aqueles que não ouvem a Deus, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, não tem como obedecer. E não tem como ser um seguidor de Cristo. É preciso que exista um real encontro com Cristo. E a partir do momento que você tem essa comunhão com Cristo, você quer obedecer, você quer lhe agradar. Vamos dar um exemplo. Você tem um amigo fiel, uma pessoa que você tem muita confiança no seu dia a dia. Então, a partir do momento que você tem esse elo, essa amizade, você jamais quer desapontar esse amigo. Você jamais quer deixar esse amigo triste, decepcionar ele de alguma forma. Você quer o contrário. Você quer agradá-lo. Você quer que ele esteja feliz ao seu lado, pois ele é seu parceiro, ele é seu amigo. Quando você precisa, ele está ali pronto a lhe ajudar. Então, nesse sentido, quando você, através da figura de Jesus Cristo, você está cumprindo o seu querer, você está obedecendo, você também está agradando a Cristo. E essa comunhão, ela se fortifica cada vez mais também através do seu Espírito Santo que lhe orienta os seus passos. E para concluir, fazer o fechamento da lição. E finalmente, a vida do discípulo de Cristo se torna uma missão. O que é missão? Missão é algo que foi dado a você, é uma tarefa. Você precisa cumprir algo
para alguém lhe deu uma ordem, você precisa cumprir aquilo. Vamos dar um exemplo. Você é um funcionário de uma empresa, o seu patrão precisa que você cumpra algo, ele lhe dá uma missão, uma tarefa, e missão é isso. E você, como discípulo de Cristo, você tem uma missão na terra. Vamos estar vendo. Sua vida e tudo que você realiza deve testemunhar da salvação de Jesus. O Senhor Jesus não está mais nessa terra, mas cabe a seus discípulos darem prosseguimento à anunciação das boas novas de salvação. Quem nega essa condição de testemunha, nega a sua condição de discípulo. Ser discípulo é ser testemunha, portanto, não se trata de uma missão opcional, antes é algo que faz parte da própria natureza do seguidor de Jesus. Mateus 28, 19 e 20. Então, qual é a missão que Jesus nos deu? Ide, levai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, isso não é uma missão opcional. Você que está caminhando agora com Cristo, você precisa saber que agora você tem uma missão, agora você tem uma tarefa. Assim como o evangelho chegou para a sua vida, assim como o evangelho está transformando a sua vida, está trabalhando na sua vida, o evangelho precisa alcançar mais pessoas. Afinal, como eu comentei lá atrás, Cristo não morreu por 2, por 3 pessoas, por um grupo de pessoas. Cristo morreu pela humanidade, foi por todos nós. Então, assim como o evangelho chegou a você, você tem a missão de levar o evangelho de boas novas. Jesus Cristo não está mais aqui para apregoar o evangelho do reino de Deus. Você é Cristo na terra, você é representante dos céus, você é seguidor de Cristo, você é discípulo de Cristo e cabe a você essa tarefa, cabe a você essa missão. E você não é algo que você possa escolher, não, vou fazer, não vou fazer, não, é tarefa sua, é sua missão. Nossa sociedade vai de mal a pior, de modo que dia após dia observamos pessoas desorientadas, escravas do pecado, cometendo toda sorte de crimes e mazelas contra si mesmo e ao próximo. É diante desse quadro caótico e de perdição que somos chamados por Cristo a testemunharmos do seu amor e salvação. Você tem testemunhado de Cristo? Uma pergunta. Tem vivenciado a prática do amor, ou seja, tem se doado de modo sacrificial e desinteressado em favor dos outros? Tem ouvido a Deus? Sua vida é uma missão? Se puderes responder sim, certamente que estamos diante de um autêntico discípulo de Cristo. Mas se respondeu não, então é tempo de conversão e confissão. Então vemos aqui nesse aspecto a questão de alguns compromissos que, como seguidor de Cristo que agora você tem que cumprir. Algumas perguntas, né? Você tem vivenciado a prática do amor? Você tem seguido o amor de Cristo na sua real significância? Você tem se doado a favor do próximo? Você tem se sacrificado pelo próximo? Se a resposta é positiva, amém. Continue assim. Deus é contigo e Ele vai te ajudar a cada momento. E tenha certeza, meu irmão, não é porque você está se doando ao próximo que vai faltar para você. Não vai faltar para você. Deus é suficientemente poderoso para suprir todas as necessidades. E Ele vai te abençoar. Ele vai prosperar a tua vida. E através disso, Deus vai ser glorificado. Continuamos. Realmente o projeto de Deus ele é maravilhoso, pois além de oferecer a salvação e vida eterna, ele possibilita que você ainda seja um discípulo dele. É isto mesmo, você pode ser um discípulo de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, além de você ter a possibilidade de ser salvo, que isso, por só isso, já é algo muito maravilhoso. Você tem a possibilidade de alcançar uma salvação eterna, de desfrutar de uma eternidade de glória ao lado do Mestre. Isso já seria o suficiente, assim que você aceitou a Cristo na sua vida. Mas você tem a honra de ser um discípulo de Cristo. Você tem a honra de levar o Evangelho de Boas Novas. Você já pensou? Você ser portador do Evangelho de Boas Novas? Que honra levar a mensagem de Cristo? Isso é algo muito maravilhoso. Além de ser salvos, temos essa possibilidade de levar Cristo às pessoas. Então não desperdice, meus irmãos, a oportunidade que Deus dá na sua vida. Seja na escola, seja no trabalho, seja nos seus familiares, seja com seus amigos, seja onde você estiver. Não desperdice as oportunidades de levar Cristo às pessoas. Deus chegou para você, Cristo chegou para a sua vida. Proporcione isso às pessoas. E Cristo será glorificado através da sua vida
e da sua família. Vamos fazer uma oração para encerrar essa videoaula. Amado Deus, soberano Pai Celestial, estivemos, Senhor, lecionando acerca da questão de ser discípulo de Ti, Jesus Cristo. E eu tenho certeza que os Teus filhos que assistiram essa videoaula irão ainda firmar um compromisso mais forte, Senhor, mais intenso contigo. Irão ainda firmar esse elo, Senhor, através do Espírito Santo com a sua pessoa, para cumprir a Tua palavra, amar os próximos, levar o Teu Evangelho àquelas pessoas que estão precisando de uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Pai querido e Pai amado, sê com eles, Senhor, fortalece os seus passos na carreira cristã que estão iniciando neste momento, guarda a sua família, guarda a sua casa e que a Tua palavra, Senhor, possa sempre frutificar em seu coração. Obrigado por tudo, Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Que o bom Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém.